Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, então, eu sou o professor Leandro Duarte, né? Dou aula na Escola Técnica de Agricultura, aqui do município de Viamão. E a gente vai falar na aula de hoje sobre redação, tá? Essa aula é da disciplina de língua portuguesa, especificamente para o pessoal do segundo ano da Escola Técnica. Vamos usar uma redação como base, esta que você está vendo aí na tela, segundo o aplicativo que nós utilizamos, Redação Nota 1000, é uma das redações que tirou nota 1000 no Enem de 2019, cujo o tema era a democratização do cinema no Brasil. Tá? Como vocês podem avaliar logo de início, nós vemos que é uma redação bem estruturada no seu padrão estético. A adequação estética remete exatamente a tudo aquilo que é visual na redação. Coloquei ela no formato usando as linhas como se fossem linhas escritas à mão, linhas manuscritas, tá? É claro que existe uma diferença desde o tamanho da letra, né, da letra manuscrita para a letra digitalizada, mas o formato, gente, da redação, ela tem que seguir esse padrão quadradinho que vocês estão vendo aí. Preferivelmente, até se for possível, que os parágrafos sejam no mesmo tamanho. Fica melhor de avaliar e não vem com essa de que os avaliadores do Enem não dão bola para isso, que isso aí não tem nada a ver com português. Tem a ver sim, tá? A primeira imagem que você tem de um texto, quando você pega ele, assim, eu falo isso por experiência própria, porque quando eu vou corrigir uma redação, quando eu vou avaliar uma redação, né, a primeira coisa que a gente olha, pega ela assim, bota na tua frente, você já vê de cara, né, se dá coragem de ler ou não, né? Então a letra, ela tem que ser convidativa para a leitura. Tá? Uma letra que você custa a decodificar, ela certamente não vai fazer uma boa influência do teu texto, ainda que tu tenha criado ideias maravilhosas, bem elaboradas, né? Ela tem que ser uma letra decodificável. Então essa aí é a primeira análise que nós fazemos. Tá? A redação ela é muito bem feita no seu sentido estrutural, por conta dos parágrafos serem de mesmo tamanho, respeito às margens, né, respeito às linhas. É claro que ela está digitalizada, mas serve como exemplo para vocês, tá, pessoal? Em segundo ponto, nós temos a adequação estilística. O que seria isso, adequação estilística? Se é uma redação dissertativa, argumentativa, como é a do Enem, você deve seguir os padrões de uma redação dissertativa argumentativa. Você não pode narrar uma história. Você também não pode descrever um objeto, descrever alguma coisa, né? Teve alguns escândalos em edições anteriores do Enem, né, muitos anos atrás, de alguém que teria supostamente colocado lá uma receita de bolo na prova e teria passado, não sei se é verdade, eu sei que correu muitos boatos em torno disso, né? Mas, enfim, esse seria, se tivesse acontecido mesmo esse fato, seria um ótimo exemplo de inadequação estilística, porque não segue o estilo proposto pelos avaliadores. Então você tem que seguir o padrão, você tem que estudar os padrões necessários para um texto dissertativo argumentativo. E o que seria um texto dissertativo argumentativo? É aquele texto que você vai expor as suas ideias para resolução, né, ou pelo menos uma proposta de solução para um problema. É inevitável o uso de articuladores, também conhecidos como conectivos, né, ou as conjunções, ou os nexos frasais. Ali, ó, na segunda frase do texto, você percebe logo antes da primeira vírgula um além disso. Depois nós temos ali, ó, nesse viés, né? E depois nós temos um entretanto. Tá? Vejam que esta redação aqui, ela não foge daqueles padrões que eu tanto falo em aula, que vocês devem fazer utilizando os articuladores. Tá? Logo no início, no tópico frasal, nós temos aqui também uma questão de estilística, em que o autor coloca: a primeira exibição pública do cinema ocorreu no ano de 1895 na França e, aos poucos, difundiu-se para todas as nações, sendo ainda uma grande fonte de entretenimento, inclusive no Brasil. O que tem de estilístico aqui? O que está sendo cuidado aqui? O uso adequado de uma citação, de uma informação. Tá? Então, a citação, né, ela é responsável
para que você não deixe o texto abalizado apenas nas suas próprias palavras. Você está utilizando também algumas referências aqui. Logo em seguida, também na terceira frase, ele faz uso, né, da Constituição Brasileira de 88. Veja que bonito que fica, né? É interessante notar, né, que ficam os parabéns para quem fez essa redação. Por questões legais, eu não vou citar o nome da pessoa que fez a redação, mas você pode ver que ele está de parabéns por causa que ele fez uso, inclusive, de uma citação que não está nos textos motivadores, mostrando assim que o autor dessa redação estudou profundamente vários assuntos. A Constituição é uma delas, né? Porque a Constituição ela baliza uma série de direitos, então, com certeza, ela é uma citação coringa aqui que serve para vários temas. Seja qual fosse o tema, poderia ser citada a Constituição Brasileira. Depois nós temos também aqui, no segundo parágrafo, né, ele inicia com um articulador de certo. Daí você vai dizer o seguinte: ah, Leandro, mas tu falou que não pode iniciar parágrafo com articulador. De fato, não é recomendado, por exemplo, você começar o segundo parágrafo dizendo portanto, ou sendo assim, ou contudo. Por quê? Esses articuladores, portanto, assim, contudo, deste modo, eles estabelecem uma ligação de coesão muito forte. De forma que, se você apenas ler o texto, o ouvinte vai pensar que você não mudou de parágrafo, mas que você manteve a mesma linha. Então você não deve utilizar articuladores muito fortes, né, que estabeleçam uma relação de coesão na troca de parágrafo. Só que o de certo aqui, né, ele pode ser substituído por certamente, dando introdução a uma nova ideia. Ele não chega a ser aqui um articulador de entre frases. Ele é, na verdade, um catafórico. Né? Um catafórico que prenuncia aquilo que vai ser dito ao longo do texto. Geralmente, os articuladores que nós utilizamos no meio do parágrafo são conjunções anafóricas, que retomam aquilo que já foi dito. Vamos falar agora, então, de adequação gramatical. A adequação gramatical é aquela que mais causa medo numa redação do Enem e é aquela, talvez, a que nós mais podemos perder pontos. Se bem que é básico você escrever gramaticalmente correto. É uma coisa básica, tá, pessoal? Quem está pensando em fazer a prova do Enem e conseguir uma boa pontuação, né, lá em boa pontuação que eu falo é entre 800 e 1000. Né? 800 já dá para sonhar com alguma coisa, só que a adequação gramatical ela é básica. Então você tem que não cometer erros gramaticais. Erro gramatical é você, por exemplo, escrever, vou fazer um exemplo ridículo aqui, mas vamos supor, escrever seções ali que nós temos no terceiro parágrafo ali. Ademais, a maioria dos cinemas pelo Brasil cobram altos valores pelos ingressos das sessões. Aqui ele usou sessões corretamente, sessões com SE, SS, OTIL e S, né? Sessões com... Imagina se eu escrevesse, ou se o autor tivesse escrito sessões com C cedilha. É para matar, né, gente? Então aqui seria uma inadequação gramatical, no sentido morfológico, tá, pessoal? Fonomorfológico seria assim. A adequação gramatical ela se estabelece em vários níveis da gramática, tanto no sentido fonológico, que seria a relação grafema-morfema, como também no sentido morfológico, que trata então daquela questão mais, digamos assim, a formação da palavra, tipo uso do hífen, né? É um exemplo de adequação gramatical no nível morfológico. Ou ainda no sentido sintático, que daí é a relação na frase, ou até morfossintático, quando você coloca a frase, ou seja, a palavra errada no lugar errado, ou a mesma palavra certa, mas no lugar errado. A sintaxe na gramática, ela também está dividida em vários níveis. Sintaxe de colocação, sintaxe de regência e sintaxe de concordância. É lógico que o verbo tem que concordar sempre com o sujeito, ou o sintagma verbal concordar com o sintagma nominal que está a ele relacionado. Isso é um exemplo, né,
que nós temos aqui a segunda frase desse terceiro parágrafo. Nós temos ali um articulador de novo, né? Por fim, ratifica-se a tese desenvolvida pelo jornalista brasileiro Gilberto Dimenstein acerca da cidadania de papel. Isto é, embora o país apresente um conjunto de leis bastante consistente, elas se atêm de forma geral ao plano teórico. Vejam que o referente desse verbo não está diretamente ao lado. Nós não temos uma colocação imediata do verbo em relação ao seu referente, que é leis. Porém, nós temos aqui ainda a relação de concordância que permite que nós venhamos interpretar o texto e discernir que o verbo ater se refere às leis e não a outra palavra no texto. Não só na redação, mas em toda a prova do Enem, é comum nós encontrarmos, né, nos vestibulares, até mesmo concursos públicos, questões que exigem do candidato a correta interpretação das relações sintagmáticas, ou seja, que esta palavra está relacionada a qual outra no texto. Ou mesmo assim, ó, se a palavra X fosse passada para o singular, quantas outras palavras teriam que ser alteradas na frase ou no parágrafo? Esse é um estudo sintagmático voltado ao texto que você precisa muito estudar, muito conhecer. Tá? Embora o conteúdo do segundo ano, que é o pessoal para o qual estou fazendo esse vídeo, seja pronomes, né? A professora Karina já havia iniciado o estudo com vocês sobre pronomes, nós daremos continuidade nesse assunto. Tá? Pronome, gente, é diretamente ligado à questão sintática ou sintagmática do texto. Nós temos que conhecer muitos pronomes, até porque alguns articuladores também são pronomes, né? Às vezes, existem muitos casos em que a relação de coesão no texto ou de ligação entre as frases não depende apenas de conjunções, mas sim de pronomes que retomam aquilo que já foi dito anteriormente. A última frase do último parágrafo. Nós temos a frase: dessa forma, mais brasileiros terão a possibilidade de acesso aos cinemas, pontinhos, 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 não vou ler toda a frase. Mas o dessa, qual é a classe gramatical de dessa? Pronome. Pronome o quê? Pronome demonstrativo, que aqui ele faz, na verdade, uma função anafórica, como eu havia falado antes. Então ele retoma algo que já foi dito, para que não haja repetição, né? E ele faz então a menção daquilo que deseja dizer, né? Nós temos dessa forma retomando aquilo que havia sido dito anteriormente e depois ele faz uma relação de sentido aqui na frase. Isso é muito legal, muito bacana, muito inteligente trabalhar dessa forma. Então, quando nós falamos assim, que nós vamos trabalhar nesse trimestre, principalmente pronomes, vejam que nós não veremos pronomes de forma separada na frase, de forma isolada na frase. Não é do nosso interesse e nem é bom para vocês que nós venhamos a estudar os pronomes de forma paradigmática, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Agora decorem, memorizem uma lista de pronomes demonstrativos, uma lista de pronomes possessivos. Não é nosso interesse. E sim que vocês venham a estudar a relação que os pronomes exercem no texto, porque daí vocês vão conseguir utilizar esses pronomes. Não basta apenas identificá-los, não basta apenas saber a função, tem que também saber o uso dessa importante classe gramatical que é o pronome. Tá? Por hoje vamos ficar por aí. Eu vou deixar essa redação aqui, ela já está, na verdade, na nossa sala de aula do Google. Vocês devem entrar com o código lá e fazer os exercícios propostos. Tá? Eu espero que essa aula tenha dado para vocês alguma base, né, inicial de como nós iremos trabalhar. Notem que essa aula está sendo principalmente para aquele pessoal que eu estou assumindo agora, aquelas duas turmas, né, a 223 e 224, que nós estamos assumindo elas, né, que ainda não haviam tido aula comigo ainda. Então nós estamos dando início nesse trabalho e eu vou exigir de vocês bastante o texto, tá, pessoal? Construção textual é o mais importante nesse momento. Valeu? Então tá, um abração para vocês, ó. Até a próxima aula.